Boa noite. Tudo bom, gente? Sejam bem-vindos. Vou começar com mais uma live. Oi, Caju. Já apareceu aqui. Vai fazer suas necessidades, vai. Gente, boa noite. Sejam bem-vindos aqui nessa live. A intenção aqui é para vocês saberem os motivos que causam ansiedade por separação nos nossos animais. A gente vai falar aqui especificamente para cães, né? E quais são as técnicas aí? Vamos aprender algumas técnicas para a gente resolver esse problema, entre aspas, resolver, né? A gente vai conversar bastante aqui sobre esse tema. Para quem não me conhece, muito prazer, eu me chamo Kátia De Martino, sou médica veterinária comportamentalista e eu ensino veterinários a faturarem de 3 a 6 vezes mais, se tornando referência na indicação de psicofármacos. Veste, se você tem interesse, entra na área. E aí eu vou falar para vocês que é muito importante a gente saber sobre comportamento, mesmo que não queira se tornar um veterinário comportamentalista, e a gente não aprende isso na graduação. Então, se você quiser, já vai ter uma turma nova aberta aí do FCPA, entra na bio, cadastra o seu melhor e-mail, que você vai receber todas as notificações em tempo real, tá bom? O tema do episódio de hoje, então, é a ansiedade por separação, né? Vocês vão aprenderem a entender os motivos que causam a síndrome da ansiedade por separação. Vai entender como uma simples retirada precoce, né? Aquela retirada precoce da ninhada, aquele filhote com 45 dias de vida, ou até menos, vem para você, e o que isso pode influenciar nesse distúrbio? Nossa, tem muita coisa aqui. E a gente vai abordar quais as consequências quando a gente não trabalha a parte comportamental desses animais. Será que se eu entender sobre ansiedade por separação, eu posso melhorar o bem-estar do meu paciente? Por que não é legal aquele cão virar a sombra do tutor, virar a minha sombra, né? Gatos têm ansiedade por separação? Esse tema é uma oportunidade para a gente diminuir a incidência de animais com ansiedade por separação, trabalhando da forma preventiva. A prevenção é o melhor tratamento, né? E vocês vão conseguir melhorar o manejo do paciente de vocês, onde com certeza todos ganham com isso. Gente, é um tema extremamente profundo, complexo, que eu não sei se em uma live eu vou conseguir passar para vocês, tá? Mas dependendo daqui, a gente vai fazer 2 partes da live. Um tempo atrás, eu escrevi um artigo aqui de ansiedade por separação, que, claro, eu vou abordar, eu vou me deparar nele, né? Eu vou me orientar ao que eu escrevi. Se caso vocês tiverem interesse, entre em contato pelo direct, que eu envio na verdade foi um e-book que eu fiz, tá? Eu não lembrava o nome. Um tempo atrás. Então, se caso vocês tiverem interesse em saber um pouco mais, aprofundar um pouco mais e quiser o e-book, é só entrar em contato direct comigo que eu passo para vocês, tá? Sem problema algum. Vamos, Caju. Já fez todas as necessidades? Fez xixi, cocô, comeu, bebeu? Bebê no banheiro, né? Vamos lá, gente. Então, vamos lá. Nos dias de hoje, a gente tá muito mais ligado aos nossos animais, né? A gente tá vivendo em espaços cada vez menores, em apartamentos muito menores, a gente tá vindo em lugares mais verticais, né? Então, assim, por exemplo, eu tô em São Paulo e o boom de apartamento aqui é enorme, né? Agora eu tô por exemplo, eu estou com 3 construções na minha rua, né, de condomínio. Então a gente tá vivendo, e claro, os apartamentos estão cada vez menores também. E claro, os nossos animais, eles estão muito mais próximos da gente, né?
A gente tá tendo um estilo de vida muito diferente do estilo de vida, por exemplo, dos nossos pais, dos nossos avós, onde existia aquele cachorro de quintal, que a gente... era o cachorro, né? Era aquele animal que, assim, comia resto de comida. A gente não dava tanta ênfase pro comportamento dos cães da época, né? Falava que morria aí de velhice, mas se a gente tivesse os nossos recursos que temos hoje naquela época, a gente veria que não era muito bem dessa forma, né? E assim, a nossa carência também, eu até digo aqui, logo depois da pandemia, eu acho que foi um dos estupins para a ansiedade por separação muito grande, que a gente ficou dois anos sem ter contato praticamente com ninguém, sem ter que sair de casa, estávamos carentes, né? Muita gente adotou cães e gatos nessa época. Esses animais, eles tiveram muito convívio conosco do que com o ambiente em si. Era normal para eles acharem que era só aquele mundinho dentro de casa, com as pessoas, né, com os tutores, aquela família multiespécie, e aí de repente saiu da pandemia, cada um começou a ter vida própria, né, sair para trabalhar, para fazer as coisas, e os nossos animais não entendem isso. E a gente teve um boom muito grande de ansiedade por separação a partir da pandemia. Não que a gente não tenha tido ansiedade por separação antes, tá? Na verdade, a gente tem aí muito grande, mas eu acho que a pandemia foi um dos estupins maiores aí com relação a isso, né? E o que é a ansiedade por separação? Ela acontece, na verdade, é uma síndrome, né? Síndrome da ansiedade por separação. Então, ela tem inúmeras causas que podem desencadear ela e alguns fatores também que podem proporcionar a ansiedade por separação, né? Tem alguns animais que podem apresentar vários fatores, pode ter apresentado um fator, por exemplo, na verdade é assim, o que eu digo, é uma síndrome, né? Ela não tem uma causa específica, é uma junção de fatores aí que pode contribuir para isso, né? Então, a ansiedade por separação, ela acontece quando o cão precisa ficar afastado fisicamente do seu tutor ou por uma figura de apego. Às vezes é a funcionária de casa, às vezes é a vovozinha que tá em casa, né? É uma figura de apego muito grande para aquele animal e ele fica afastado. E quando ele é deixado sozinho em casa, sem essas pessoas, eles podem apresentar diversos comportamentos, né? Que proporciona aí com relação à ansiedade por separação. Meu cabelo tá parecendo um pica-pau, gente. Então, quais são os sintomas clássicos aí em termos comportamentais? Vocalização, destruição de objetos, xixi e cocô fora dos lugares desejados, automutilação, então pode ser uma lambedura excessiva, pode ser uma mordedura de flanco, enfim, alguma coisa que esse animal começa a se mutilar, né? E querer sair do ambiente a ponto de se machucar. A gente sabe que tem alguns animais que tem a porta, né? A porta de saída, que acaba sendo o estupim da história, que eles cavam, que, assim, eles chegam a arrancar sangue da unha, né? De tão problemático que é essa síndrome quando a gente não trata de uma forma correta também, né? E ela pode também ter alguns sintomas físicos, clínicos, né? Então, ela pode incluir vômitos, ela pode incluir diarreia, ela pode incluir o xixi e o cocô fora do lugar. Muitas vezes os tutores, eles acham que é por birra que aquele mal tá fazendo, na verdade é um sintoma físico aí, e quando isso acontece pode ter certeza que é uma ansiedade por separação mais grave que a gente tem, porque começa a ter problemas clínicos aí, físicos, né, com relação a isso. Então aquele animal
ele pode apresentar taquicardia, taquipneia, cialorreia, ele pode ter diarreia, ele pode ter vômito, porque tudo isso vai influenciar com relação ao quê? A ansiedade dele. Então, o sistema nervoso central, ele fica completamente em alerta, onde ele desencadeia alguns processos aí fisiológicos que desencadeiam todas essas alterações, tanto físicas quanto comportamentais, tá? É o sistema que a gente fala que é o sistema de luta e fuga. Eu preciso fugir daquele ambiente, eu preciso estar com aquele tutor, eu preciso estar com aquela figura de apego, porque eu não me sinto seguro dentro do meu próprio ambiente, tá? Tem muitos animais que não se sentem seguros dentro do próprio ambiente quando não se tem um tutor ou a figura de apego lá dentro. Às vezes, não necessariamente precisa ter a figura de apego, mas às vezes tendo uma única pessoa, seja quem for, aquele animal já se sente seguro. Então é a segurança que, na verdade, é a insegurança que acaba causando todo esse processo fisiológico nele, desencadeando esses problemas de comportamento, tá? Pesquisas demonstram que o cão deixou de ser um cão de quintal e passou a ser um cão de membro da família, né? E essa mudança do tratamento dos tutores para com seus animais geram distúrbios psicossomáticos, né? Foi o que eu disse aqui. Então, ele altera a fisiologia, tendo alguns problemas de comportamento, sinais de comportamento. Que muitas vezes são incompreendidos pelos tutores, pois muitos não sabem qual é o comportamento canino normal, ou podem ter expectativas irreais do cão, pois eles só conheceram cães individuais como membros da família e não observaram os aspectos mais universais do comportamento caninos. Então, gente, é aquela coisa, a gente entender o comportamento daquele animal que a gente está adotando. Eu sei que é muito difícil, muitas vezes a gente acaba adotando um certo animal por um vínculo, por uma afeição, né? Mas que muitas vezes o fato da gente estar vendo ele lá naquele lugar, naquele abrigo e tal, não necessariamente ele vai ser o mesmo cão dentro de casa, né? E a possibilidade dele ter uma ansiedade por separação, sendo um cão adotado, é grande, tá? Porém, eu não vou falar, e eu não estou falando aqui que todos os cães que são abandonados e são resgatados vão ter ansiedade por separação. Da mesma forma que existem cães que, mesmo adquiridos, tá? Em canil, comprados, essas coisas, também tem ansiedade por separação. Eu não tô falando que isso é uma regra, tá? Mas normalmente pode acontecer uma ansiedade por separação. E você sabendo disso, você deve se antecipar a esse problema, tá? Então as pessoas, elas precisam se antecipar ao provável problema que possa acontecer, tá bom? Assim, observa-se a necessidade de esclarecimento do médico veterinário comportamentalista para com seus clientes sobre o comportamento de seus animais e quais as atenções necessárias para que os membros tenham qualidade de vida. Eu vou falar, Juliana, eu vou falar mais para frente sobre isso, tá? A gente precisa ir em partes aqui. Depois a gente vai falar sobre medicações. A origem da ansiedade por separação ainda não é muito conhecida e tem muitas possibilidades, como eu tinha dito, né? Porém, estudos indicam que há uma falha no desenvolvimento social do cão com o ambiente e a interação com humanos e até com outros animais. Gente, então vamos lá. O que eu tinha dito lá atrás? Por que é importante... Eu vou ver aqui. Você vai entender como uma simples retirada precoce pode influenciar nesse distúrbio. Então, vamos voltar aqui. Cães, quando separados muito cedo da ninhada e da mãe, transferem a dependência maternal para o tutor, tá? Então, cães que foram tirados precocemente do contato com a mãe e com a ninhada,
a chance de desenvolver ansiedade por separação é enorme. E qual é a idade que nós retiramos os nossos animais da ninhada? Geralmente com 45 dias de vida, tá? Canis retiram animais com 45 dias de vida da ninhada. Isso é um grande erro. 45 dias, eles não estão com a independência formada. Eles precisam ter contato com mãe, eles precisam ter contato com ninhada. Com a mãe, por quê? A mãe vai dar a independência para esse filhote. A ninhada tem um papel fundamental no desenvolvimento de linguagem corporal dos cães, de fase de imprint dos cães e desenvolvimento de linguagem, tá ok? Quando a gente retira esses animais com menos de 45 dias, com menos de 60 dias de vida da ninhada e da mãe, eles vão ter uma falha de segurança, de independência, eles não estão totalmente formados e automaticamente eles vão transferir essa dependência que não está formada para os tutores, tá? E além disso, esses animais vão ter um problema de falha de linguagem, de entendimento de sinais, dos sinais apaziguadores dos cães. Ele não vai se reconhecer como um cão e ele não vai conseguir entender a linguagem dos outros cães, tá ok? Então, isso pode desenvolver uma ansiedade por separação. Não retire um filhote com menos de 60 dias de contato com a mãe e da ninhada. A possibilidade dele ter ansiedade por separação é imensa quando a gente faz isso. Somente um desses problemas, tá? Existem inúmeros problemas que causam quando a gente retira esses animais com 45 dias da ninhada, tá bom? Com menos de 60 dias da ninhada. Só que como a gente tá falando de ansiedade por separação aqui, a gente vai focar nela, tá bom? Cães inseguros apresentam medo e que geralmente a sua rotina sofre uma mudança brusca e que perde o controle do ambiente, levando o cão a urinar e defecar em locais inapropriados. Cães que sofreram traumas severos em algum tempo da sua vida, principalmente quando o seu tutor não estava no momento, pode desenvolver ansiedade por separação. Morte na família, chegada de um novo membro, chegada de um novo cão, morte de um outro cão, separação da família, do casal, mudança de casa, enfim, N coisas que podem causar um trauma psicológico naquele animal, tá? Às vezes, por exemplo, uma coisa boba aqui, o tutor não tá em casa, o cachorro não tá em casa. O cachorro já está ansioso pela saída do tutor, mas que acontece, por exemplo, uma chuva imensa, onde bate todas as portas, isso já acaba sendo um trauma também para aquele animal, então ele pode ficar mais ansioso ainda, tá? Então, mudanças bruscas de rotina daquele animal podem desenvolver ansiedade por separação, tá bom? Fatores que desencadeiam ansiedade por separação, a hipervinculação. Então, a hipervinculação é um dos principais sintomas de um cão que sofre ansiedade por separação. É aquele famoso cachorro sombra, né? Eu estou no banheiro, ele vai no banheiro. Eu tô sentado num canto, ele tá do lado de mim. Se eu vou pro banheiro e fecho a porta, ele vai ficar uivando, chorando, raspando a porta aqui. Tudo isso é uma hipervinculação. Porém, a hipervinculação é bilateral. Não é só o cachorro que faz isso, o tutor também faz isso. E a gente tem uma grande responsabilidade nesse processo de hipervinculação, porque muitas vezes o cachorro tá lá dormindo na caminha dele, e aí você fala assim, nossa, por que ele tá lá? Nossa, aí Totó, vem cá, fica aqui do meu lado, ai, nossa, você não me ama mais. Gente, isso só deixa o cachorro mais vinculado a você. Você tem a consciência de que quando você sai de casa, ele precisa ficar sozinho. Mas ele não tem a consciência de que você precisa sair para aí ele tem que ficar sozinho quando você precisa sair. Entendeu? Então, gente, o nosso manejo, a nossa forma de trabalhar com os nossos animais vão influenciar também no comportamento deles. Então, a hipervinculação
ela é bilateral. Então, o tutor ele tem uma grande responsabilidade nesse apego também. Eu sei que muitas vezes é importante, a gente tem um vínculo, um cachorro, um animal de apoio emocional, tudo isso é importante para o nosso tutor. Por exemplo, o tutor é uma pessoa depressiva e ele adquiriu um cachorro por conta do processo de depressão e vai melhorar a questão depressiva dele e tal, mas tudo bem. Ele tem o cachorro ele pode ter essa função, mas a gente precisa pensar no lado do cachorro também. O quão saudável essa hipervinculação fica a ponto dele sofrer quando aquele tutor não tá, ou às vezes quando esse tutor acaba morrendo, tendo uma morte precoce, enfim, algo do tipo. A gente precisa pensar nesses cachorros, né? Meu cachorro é assim, quando sai de casa não come, como fazer para ele tirar da minha cama? Eu não entendi. Meu cachorro é assim, quando saio de casa não comi e como fazer para tirar ele da minha cama? Porque antes dormia separado, depois de um trauma por causa de construção no apartamento em cima, só dorme comigo. Então, Cristiana, eu vou tentar fazer da forma com que eu entendi, tá? Quando você sai de casa, ele não come. Isso é um sintoma que realmente é de ansiedade por separação. Agora, com relação a ele dormir na sua cama, isso não vai influenciar no problema da ansiedade por separação, tá? Então, uma coisa muitas vezes as pessoas perguntam, né? Ai, meu cachorro pode dormir comigo? Vai influenciar se ele vai ter ansiedade por separação ou não? Não necessariamente. Então, dormir na cama não é o sinal que aquele cachorro vai ter ansiedade por separação. O problema é o seguinte, o problema não é dormir. O problema é ficar o tempo inteiro virando sombra de você fazendo algumas manobras de que em algum momento ele tá num canto e a gente acaba chamando ele para ele chegar perto da gente. Ele precisa criar independência mesmo dentro de casa, tá? Porque só assim que ele vai começar a ter um pouco mais de desvincular um pouco mais de você. Mas isso mais pra frente a gente vai conversar, tá bom? Então, raça, idade, sexo, será que isso tem alguma influência? Não há predisposição de raça, sexo e idade, tá? Porém, a gente percebe, então, foi o que eu falei, muitos relatos de caso de animais que foram resgatados, né? Sofrido abandono, sofrido traumas, e a gente tem um grande histórico desses animais tendo ansiedade por separação. Exatamente por isso. Animais que já foram abandonados, animais que já sofreram algum tipo de trauma emocional e que quando eles são adotados, eles têm aquele vínculo muito grande, muito forte com o tutor e que eles ficam com medo de serem abandonados novamente, tá? Então, a probabilidade é grande, porém, não somente eles que vão ter ansiedade por separação, tá? Não é necessariamente a regra, mas é muito provável que acontece. Então, como eu já tinha falado, né? Separação precoce da mãe da ninhada, rejeição materna. Então, aquela mãe que rejeitou aquele filhote, e aquele filhote, por exemplo, tá mamando em mamadeira, ele tem muito mais contato com o tratador, né? Com a pessoa que tá tratando ele. Filhotes com menos de 60 dias de vida, separados da mãe da ninhada, sofrem um estresse pela separação, né? E outros traumas envolvendo mudanças de ambiente, morte, separação dos familiares humanos também são levados em conta. Uma coisa que é muito importante passar aqui para vocês. Cães que são separados muito cedo da mãe e da ninhada, eles têm uma tendência muito maior de ter um determinado comportamento na ansiedade por separação. Aquela famosa destruição de tudo. Que esses animais, eles não têm uma fase oral muito bem desenvolvida,
como eu tinha dito, né? A ninhada lá, até os 60 dias de vida, ele tendo contato com a mãe e com a ninhada, primeiro que ele vai brincar bastante com os irmãozinhos. Os irmãozinhos, entre eles vão começar a dosar mais a brincadeira e a mordida, né? Eles vão conseguir entender um pouco do limite da mordida de um e de outro. A mãe vai dar um limitezinho também na hora de brincar, na hora de ter que parar, na hora que todo mundo tem que dormir. A mãe tem essa função que é muito importante. A mãe, ela vai deixar dar de mamar para esses animais criarem independência, em explorar o ambiente, em querer comer uma papinha de bebê, querer comer um pouquinho da ração dela, querer beber uma água. Sabe aquela mãe, quando ela deita, os filhotes vão todos mamarem e a mãe sai? E todo mundo fala assim, o canil fala, todo mundo fala, nossa, a mãe não tá aguentando mais aqueles filhotes. Que geralmente é por volta dos seus 40 e poucos dias de vida. E é onde aqueles filhotes estão começando a ter dentição. E aí, o que eles fazem? O que as pessoas fazem de uma forma errada? Eu vou dar todos os filhotes, vou doar todos os filhotes, vou vender todos os filhotes, porque a mãe já não tá aguentando mais. Esse é um grande erro, gente. Essa mãe, ela tá rejeitando os filhotes para deixar de mamar, mas ela tem um papel fundamental na parte da independência desses filhotes. Ela vai sair de lá, mas ela estando lá, mesmo não dando de mamar em todos os momentos que os filhotes querem, até porque os filhotes eles não precisam mamar o tempo inteiro, eles vão começar a explorar mais um ambiente de fora, certo? E a partir do momento que ele começa a explorar mais, eles vão ganhando independência com a figura materna lá. Que qualquer coisa que eles tiverem medo, eles ficarem inseguros naquele ambiente, eles vão ter a figura de apego deles. A mãe tá lá para isso. E a hora que eles se sentirem seguros, eles vão voltar a explorar aquele ambiente. É que nem uma criança, gente. Vamos fazer uma analogia aqui. É a criancinha... Eu não tenho filho, tá? Mas os filhos são os meus cachorros e o Caju, meu gato. Mas é aquela criança que tá indo pra escolinha a primeira vez. A mãe provavelmente vai ficar lá dentro na escola com aquela criança. A criança no começo não vai querer sair de perto dela, mas depois ela vai começar a brincar com um amiguinho. Aí de repente ela olha, tá brincando com o amiguinho, de repente ela vê a mãe dela lá e ela se sente segura no mesmo ambiente. Até a hora que a mãe vai entregar a criança e a criança não vai nem olhar para trás da mãe. Por quê? Porque teve todo esse processo de desenvolvimento dessa independência, dessa segurança. Então, essa mãe cadela, ela tem essa função. Então, não é para tirar o filhote com menos de 60 dias de vida. Por favor, gente. Por favor, compartilhe isso o mais rápido possível, com mais pessoas possíveis, porque isso vai fazer uma baita diferença no comportamento dos nossos animais no futuro, tá? Pensando aqui em ansiedade por separação, não vou falar em outras coisas. Então, gente, pelo fato desses animais, esses filhotes, saírem com 45 dias de vida, por exemplo, eles não estão com a fase oral desenvolvida também. E o que vai acontecer? É uma tendência muito maior desses cachorros começarem a desenvolver ansiedade por separação através de comportamentos destrutivos também, tá? Então, essa já é mais um problema aí que a gente acaba enfrentando quando a gente retira os nossos filhotes com menos de 60 dias de vida, tá? Então, é importantíssimo a gente também, por esse motivo, deixar os nossos filhotes em contato com a mãe, com a ninhada até 60 dias de vida, tá bom? Vamos lá. Peraí que eu tô um pouquinho perdida aqui. Bom, como a ansiedade por separação é um problema quando o tutor não está em casa, muitas vezes passa desapercebida. E quais são os que passam mais desapercebidos?
quando esses animais, eles não têm comportamento nenhum. Então, é aquele animal, por exemplo, que ele... Você vai embora, ele tá dormindo. Quando você chega, ele tá do mesmo jeito. Ele não bebeu água, ele não comeu, ele não fez xixi, ele não fez cocô. E aí, quando você volta pra casa, ele faz tudo. E que geralmente as pessoas falam assim, nossa, é ótimo, meu cachorro é ótimo, porque ele dorme o dia inteiro. Isso é uma ansiedade por separação também, tá, gente? Isso não é normal. Os cachorros, eles ficarem o tempo inteiro, sei lá, o tutor tá 12 horas fora de casa, o cachorro dormir 12 horas, não é normal isso. O animal, ele precisa ter, o cão precisa ter atividade quando você não está em casa também, tá? Ele precisa comer, ele precisa fazer xixi, precisa fazer cocô, ele precisa beber água. E se ele não faz isso, ele também tem ansiedade por separação. E que, infelizmente, muitas vezes, isso não vem pra gente. Não vem, mas ele precisa ser tratado também, tá? Então, os sinais clínicos, eles são bem difíceis porque os tutores, eles precisam estar fora de casa para acontecer o problema. Os que são mais comuns que a gente percebe é quando os vizinhos reclamam daquele cachorro, né? O tutor já percebe que aquele cachorro tá uivando, tá chorando o tempo inteiro quando ele sai, ou que aquele cachorro ele destruiu a casa, ou aquele cachorro ele faz cocô em cima da minha cama todo dia que eu saio, né? E o tutor vai achar que é birra, e não é birra, e a gente não pode punir esse animal. E esse problema de xixi e cocô no lugar errado, e principalmente onde o tutor dorme, por exemplo, ou no sofá, alguma coisa, é completamente ansiedade por separação. E não é punindo o seu animal que ele vai deixar de fazer. É tratar a base. Toda vez que eu falo aqui, né, quem me segue aqui há muito tempo já sabe que quando a gente trabalha só a ponta do iceberg, a gente não vai trabalhar absolutamente nada, tá? A gente precisa trabalhar o quê? A base de todos os problemas. Então, a ansiedade por separação, ela vai ser tratada, ela vai ser amenizada. Entenda que é uma síndrome. A síndrome, ela não tem cura, ela vai ter altos e baixos daqueles animais, certo? E que muitas vezes, quando a gente pode, né, se antecipar isso, melhor ainda. Eu vou dar um exemplo aqui, e é um exemplo clássico que eu sempre dou. Eu mudei para esse apartamento. Quando eu mudei, faz 5, 6 anos já que eu tô morando aqui, mas quando eu mudei, eu já tinha mexerique e a lixia, o caju não existia ainda, e eu já sabia que elas iam sofrer muito a separação, né, e a mudança de ambiente. O que eu fiz? Antes delas entrarem aqui, eu deixei elas uma semana num hotelzinho onde elas iam, enquanto eu estava em processo de mudança. Quando eu mudei, eu já entrei. Primeiro, eu mudei num feriado prolongado, onde eu não ia trabalhar. Eu já tinha feito a minha compra de casa, já tinha feito tudo para não sair de casa sem elas, tá? E aí, elas vieram pra cá. Eu já entrei com floral na água delas e com a coleira adaptil. Eu já me antecipei a uma provável ansiedade por separação que poderia surgir a partir da minha mudança, tá? E aí, durante esses 4 dias, eu fiquei o tempo inteiro com elas, a gente foi conhecer o bairro, a gente foi na praça, a gente foi fazer N coisas. E aí, nesse tempo, ele vai diminuindo, eu fui aumentando aí a minha saída com elas, né? Eu deixei, quando elas estavam mais cansadas, elas ficavam aqui, aí eu ia na padaria, voltava. Então, essas pequenas ausências deixaram elas seguras naquele ambiente, a ponto delas não terem sofrido tanto nessa separação e não terem desenvolvido a ansiedade por separação também, tá? Então, quando a gente trabalha de uma forma preventiva, melhor, muito melhor pra gente, muito melhor para os nossos animais. Ninguém vai sofrer com isso, tá? Tratamento medicamentoso também. Isso mais pra frente eu vou conversar com vocês, tá bom? Então, gente, é muito importante trabalhar de uma forma preventiva. E a prevenção não é somente isso. A prevenção se dá realmente com
adquirir aquele animal no período correto, uma socialização muito bem feita, né? Para deixar aquele animal mais independente, mais equilibrado e que ele não sofra com as consequências da nossa rotina, da nossa vida, porque infelizmente isso vai surgir. Alguém vai nascer, alguém vai morrer, alguém vai mudar de casa, alguém vai mudar de estado, alguém vai se separar, alguém vai casar, enfim, N coisas que vão acontecer. Só que a partir do momento que esse animal não for um animal inseguro, não for um animal extremamente medroso, né, que ele vai se deparar, ficar com medo e esse trauma ficar tão grande em cima dele a ponto de desenvolver, por exemplo, ansiedade por separação, que é o que a gente está falando. Mas podem desenvolver outros tipos de comportamento também, tá bom? Vamos falar agora com relação ao tratamento da ansiedade por separação. Vamos lá. Uma coisa muito importante, gente. Aqueles comprimentos exagerados, né? Então, isso é muito problema de manejo. O que eu vejo aqui é que, geralmente, os tutores, eles ficam mais ansiosos na saída do que os próprios cachorros, tá? Por isso que eu falo que é uma hipervinculação. É tanto a ansiedade por separação daquele cachorro, como quando o tutor sai de casa também. Então, muitas vezes o tutor sai de casa e vai falar assim, ai meu Deus, eu não vejo a hora de voltar porque ele tá sozinho, ai, se acontecer isso, se acontecer aquilo, de repente aquele tutor entra em casa, aquele cachorro já tá ansioso, o tutor tá ansioso 2 vezes e fala, graças a Deus, a mamãe tá aqui, o papai tá aqui, ai, não. Pronto. Gente, isso só tem a piorar mais a ansiedade por separação quando você volta, tá? Quando você sai, na verdade. Então, o comportamento do tutor, o nosso comportamento vai influenciar automaticamente no comportamento dos nossos animais. Eu não tô falando para vocês ignorarem completamente o cachorro de vocês, não é isso. Mas é para fazer uma leve saudação, não é aquela coisa, graças a Deus eu cheguei e você está comigo. Por favor, gente. Você tenha consciência. O cachorro não tem a consciência. Não tem a consciência. Então vamos colocar no lugar do cachorro também, tá? E não adianta falar assim, olha, Totó, a mamãe vai sair, mas a mamãe vai voltar. Ai, não fica assim. Não... Cara, ele não vai entender dessa forma. Não é dessa forma que você tem que falar com o seu cachorro. Não é dessa forma que você tem que ensinar o seu cachorro. É de outra forma, tá bom? Então, vamos lá falar sobre o tratamento. E qual é o tratamento da ansiedade por separação? São várias coisas. É trabalhoso? Muito trabalhoso. O adestrador tem função aí, no caso do tratamento de ansiedade por separação, caso de manejo, eu posso te falar que 90% do trabalho é do tutor. Não adianta você chamar o adestrador, colocar ele para trabalhar e você não colocar a mão na massa. Não vai adiantar. Primeiro que o cachorro ele não vai ter um vínculo tão forte com o adestrador do que com você. Segundo, não adianta o adestrador fazer tudo aquilo e você não fazer absolutamente nada durante o dia a dia. E a gente precisa colocar isso na nossa rotina. São atitudes suas, né, nossas, que vai fazer uma diferença no comportamento de independência daquele animal, tá? Qual que é o foco sempre quando a gente trabalha a ansiedade por separação? Vamos entender o seguinte, a ansiedade por separação é só a ponta do iceberg. O que desenvolve muito a ansiedade por separação? A hipervinculação e do tutor e do cão. A gente precisa trabalhar essa questão da hipervinculação, tá? A retirada precoce da ninhada. Então, se aquele animal foi retirado com menos de 60 dias de vida, há grande possibilidade de ter ansiedade por separação, sim. Então, se você tem um cão e você vai adquirir um cão novo,
veja essa possibilidade. Retire o seu animal com mais de 60 dias de vida, com 60 dias de vida da ninhada, tá bom? Desmame precoce, mesma coisa. Retire o seu animal com 60 dias de vida da ninhada. Excesso de proteção. É aquele animal que ele não tem possibilidade de ele fazer nada. Ele é tão inseguro que ele precisa do tutor para tudo. Você leva ele dentro de um daycare, dentro de uma praça, é aquele cachorro que tem medo de tudo e de todos. Ele quer o colo inteiro daquele tutor. E o que o tutor vai fazer? Vai dar o colo para aquele cachorro. Só que isso acaba sendo um processo tão grande de proteção, um excesso tão grande de proteção, que deixa aquele animal inseguro em todos os aspectos. Eu não tô falando que, assim, a gente precisa deixar aquele cachorro inseguro pedindo colo e a gente não vai dar colo. Não. Às vezes o estímulo que você tá causando é muito grande para ele. Então a gente diminuir esses estímulos, onde ele consiga explorar aquele ambiente, consiga conversar com outros cachorros naquela praça, mas às vezes a praça tá lotada, não é o melhor momento. Às vezes tenta ir num outro horário para aquele cachorro conseguir ter um pouco mais de flexibilidade e gostar um pouco mais de um outro tipo de cachorrinho, tá? Então isso vai ganhando independência ao longo do tempo do cão. Mas ele precisa, a gente precisa socializar aquele cachorro, tá? Excesso de proteção não faz bem, tudo bem? Trauma na infância, insegurança e medo. A gente precisa trabalhar tudo isso, toda essa base, para a gente conseguir melhorar a questão da ansiedade por separação. Tá bom? Tudo isso a gente precisa fazer. É fácil? Não, nem um pouco. Eu posso falar que é um dos tratamentos assim, mais complexos que tem, porque vai depender muito de cada animal, certo? E vai depender exclusivamente do tutor. Se o tutor não pôr a mão na massa, não vai adiantar absolutamente nada. Se ele der remédio e não fizer nada de manejo, não vai adiantar absolutamente nada também, tá? Então tem muita gente que tá perguntando aqui. Então, o que é importante? Eu gosto de trabalhar de duas frentes, tá? 2 exercícios muito importantes. Primeiro, independência dentro de casa. Como que é isso, Kátia? Eu vou trancar a porta do banheiro a hora que eu for pro tomar banho e ele vai ficar latindo, chorando? Não, de forma alguma, tá? Quanto mais desesperado ele ficar, pior, porque ele pode regredir cada vez mais, tá bom? Não é dando bronca, não é fazendo absolutamente nada disso. Na verdade, é você passar um local que ele se sinta seguro, pode ser a caminha dele, pode ser a sua cama, pode ser o sofá, pode deixar um cheiro seu naquele local que você quer que ele fique, mas esse local, o que eu gosto de fazer é num lugar amplo de visão para ele, certo? Onde ele tenha mais controle daquele espaço. E fazer um treininho básico de fica, tá? Nossa, Kátia, pra quê? É muito importante. Porque esse treino de fica, primeiro, dependendo do local, ele vai ficar naquele determinado lugar e ele tem que se sentir seguro, tá? Não adianta aquele cachorro ficar e ele fica assim, ansioso, esperando você voltar. Esse treino não tá funcionando. Então, a gente vai aumentar o nosso tempo e a nossa distância a ponto dele se sentir tranquilo lá, certo? Então, se você colocou ele em cima do sofá, você pediu para ele ficar e já desceu, a gente vai precisar diminuir o tempo e o espaço para que a gente vá aumentando gradativamente. E sempre sair de frente para ele. Ter contato visual é importante nesse momento. Então, pedir um fica, você dá um passinho para trás e volta e reforça, você recompensa esse curto período que ele ficou sozinho. Aí a gente vai aumentando o tempo e a distância. Kátia, ele tá saindo, então a gente tá exigindo demais dele. Então a gente precisa voltar a uma etapa até o momento que ele vai se sentir tranquilo. O que eu gosto de dar um termômetro aí
é quando o cachorro ele está sentado e a partir do momento que você vai fazendo esse exercício, ele automaticamente deita. Isso já é um exercício de relaxamento. O fica é um exercício de relaxar. Não é um exercício dele ficar alerta, não é um exercício dele ficar ansioso para você voltar. Se ele ficar desse jeito, você está exigindo demais dele, tá bom? Isso é importante até o momento que você consegue sair da visão dele e voltar. Só que ele precisa ficar naquele determinado ambiente. Então, quanto mais espaço, né, mais visão do ambiente ele tiver, mais fácil vai ficar o exercício, porque você vai conseguir fazer de várias formas a ponto dele ficar quietinho lá naquele canto, tá? Segunda coisa, e que as pessoas erram demais. Eu vejo o pessoal errar muito aí, principalmente quando eu faço com as consultas. A gente pede para fornecer um enriquecimento ambiental para os nossos animais, enquanto no processo de dessensibilização e contracondicionamento, né? E que muitas vezes os tutores fazem o quê? Recheia tudo, vira as costas, fecha a porta e vai embora. O cachorro vai querer brincar? Não vai querer, gente. Não vai. E aí ele vai começar a associar o enriquecimento ambiental toda vez que você sai de casa. Aí a chance dele querer brincar e querer comer é muito grande. Porque não querer comer é muito grande, tá? Então, o enriquecimento ambiental, no começo, ele precisa ser oferecido dentro de casa, com você dentro de casa. E vocês fazendo esse treino de saída de ambiente enquanto ele estiver comendo o enriquecimento. Se ele parou, olhou para você, saiu do enriquecimento e foi atrás de você, você está exigindo demais dele. Nossa, Kátia, é complexo? É muito complexo. Porque, assim, tem cachorros que tem um apetite muito grande e que eu falo que o apetite é o nosso maior aliado quando a gente trabalha com ansiedade por separação, tá? Então, aqueles animais que têm muito apetite, é muito mais rápido e muito mais fácil da gente fazer esse processo de treino e esse animal fica bem na saída de vocês, tá? Porém, aquele animal que não come, aquele animal que não se alimenta quando você não está em casa, precisa ser oferecido enriquecimento ambiental dentro de casa, nem que você tenha que dar a alimentação dele dentro do enriquecimento ambiental, e enquanto ele estiver entretido, você fazer essas pequenas saídas. Entra no banheiro, vai pro quarto, abre e fecha a porta, vê se depois, com esse enriquecimento ambiental, você estando em casa, você consegue ir até o banheiro, por exemplo, só para fazer o número 1, vai lá, fecha a porta rapidinho e volta, vê se ele tá lá no enriquecimento ambiental. São essas coisas muito sutis que vai fazer com que ele fique focado no enriquecimento ambiental, e a gente fala que é a desensibilização da sua saída e o contracondicionamento para o enriquecimento, tá? Então, isso ele precisa estar associado. Então, se a gente enfia o enriquecimento ambiental e vai embora, esquece. Na verdade, você só tá piorando mais a situação, porque isso que poderia ser um aliado pode dificultar muito o nosso processo de treino, tá? O nosso processo de trabalho. Então, é importante fazer isso. Outra coisa que eu vejo um erro muito comum. O tutor percebe que o cachorro tá entretido em algo e ele precisa sair de casa, ele, sai de fininho. Nossa, isso é um erro grotesco que as pessoas fazem. O que acontece? O cachorro, a ansiedade do cachorro vai lá pro alto, ele perde total noção. Porque ele, em qualquer momento da sua vida, da vida dele, você pode virar pó e pode sair a qualquer momento. Então, a hipervinculação dentro de casa só vai piorar ainda mais. Porque eu tô dentro de casa, de repente você não tá mais, então é melhor eu ficar do seu lado, porque eu tenho certeza que você vai estar aqui. Tá? Então, a gente vai só agravar mais ele ser sombra de você o tempo inteiro.
Então não faça isso. Essa não é a melhor forma de trabalhar com ansiedade por separação, tá? Na verdade, a gente precisa aumentar os gatilhos de acordo com cada animal e qual é o termômetro de que você pode aumentar ou precisa diminuir também os estímulos. Apetite. Eu estou focado, mega focado no enriquecimento ambiental. Você pode, eu mexi na porta, ele não tá nem aí, ele tá super entretido. Nossa, então vamos mexer na fechadura, vamos abrir a porta, vamos sair, mas ele precisa estar focado, tá? Ele precisa estar entretido. Ele parou, olhou para você, voltou pro brinquedo, beleza, não tem problema. Ele tá vendo que você tá saindo, mas ele tá mais interessado no enriquecimento. Agora, se ele parou e perdeu o foco do enriquecimento e veio até você, você está exigindo demais dele. Então, a gente precisa voltar em uma etapa anterior, tá? E quais são os gatilhos? Todos sabem os gatilhos que desenvolvem aqui de cada animal seu, né? Então, às vezes é o borrifar o perfume, é pegar a chave do carro, é pegar o celular, é pegar, sei lá, colocar o sapato. Então, todos esses gatilhos precisam ser trabalhados dentro de casa, sem foco no gatilho principal, que é sempre a porta da saída, para que não tenha problema para que a gente consiga trabalhar esses gatilhos e eles não ficam tão focados, o cachorro não tenha tanto foco na sua saída, tá? Então, são esses gatilhos que a gente precisa diminuir para que a hora que tiver tudo bem, a gente vai aumentando mais esses gatilhos. E qual que é o gatilho maior? A saída do tutor, tá? Então, se você fizer isso logo de cara, a chance de dar errado é de 100%, tá bom? Então, não faça isso. Quais são os trabalhos aí importantíssimos para vocês fazerem também, gente? Primeiro, um adestrador é importante, claro, super importante, sabe por quê? Porque ele vai te dar o momento certo das coisas acontecerem. Às vezes até um adestramento online é melhor do que o presencial, porque o online ele não vai estar lá e o cachorro ele não vai perceber que vai ter alguma pessoa olhando para ele quando sai de casa também, tá? É bem legal fazer adestramento online para ansiedade por separação. E forçam vocês a fazerem todos os trabalhos também, tá bom? Que isso é importante. Então, o adestrador, ele vai te dar alguns feedbacks e ele vai te passar aí como que você deve proceder e se você pode aumentar ou diminuir aí os estímulos que você tá fazendo, tá bom? Treinos de chegada e de saída menos intensas. Gente, não é para ignorar completamente o cão, mas é para você falar assim, oi, Totó, tudo bem? Beleza, vai no banheiro, vai se trocar, vai beber uma água, o seu cachorro tá super ansioso, tal, eu sei, imagino que ele vai ficar. Só que a partir do momento que o cachorro ficar mais tranquilo, aí sim a gente vai conversar com ele, tá? Essa é a melhor forma da gente interagir. Não interaja no momento de maior ansiedade, num pico maior, porque a gente tá dando um passinho para trás e dá dois para frente. Desculpa, a gente dá um passinho para frente e dá dois para trás também, tá? Tudo que a gente fez lá de trabalho vai voltar ao que era antes. E foi o que eu falei, é uma síndrome. Ela vai ter altos e baixos ao longo da vida desse animal, certo? Tem momentos que ele vai estar super bem e vão ter momentos que ele vai estar super mal. E aí sim é importante você tentar, né, ver como que ele fica aí, quais são os gatilhos que podem desencadear a que ele tenha uma recaída, tá bom? Exercícios com vocês também, tá? É muito importante a gente ter um tempo com os nossos animais, ir pra praça, ir pra algum lugar, não só ler um livro, não só dormir do lado do cachorro, não é só isso, mas ter atividades lúdicas entre você e o seu animal, porque isso vai liberar tanto serotonina para ele quanto serotonina para você também e melhorar o vínculo com vocês, tá bom? E aí, gente, com
relação à terapia medicamentosa e com relação às perguntas aqui, que foram bastante, eu selecionei algumas perguntas aqui da caixinha de perguntas, eu falei que era um tema um pouco complexo, né, que às vezes eu não conseguiria falar aí numa live só, eu vou deixar para a próxima semana então, tá? Então, na semana que vem eu vou falar sobre terapia medicamentosa, sobre da ansiedade por separação e as perguntas que o pessoal deixou na caixinha de perguntas para mim, tá bom? Então, gente, quem fez eu vou pedir para vocês, se vocês puderem entrar em contato comigo pelo direct, deixar a pergunta também, não sei nem o que eu tô fazendo aqui, deixar as perguntas que vocês fizeram aqui, que eu não vou conseguir respondê-las, para eu responder na semana que vem, tá bom? Então, gente, por enquanto foi isso. Essa foi um aprofundamento. Não entrem somente na semana que vem, porque quanto mais a gente trabalhar essa base e entender de onde surge a ansiedade por separação, a gente vai melhorar muito os cães a partir daqui, tá? Os cães que vão nascer aí, por exemplo, né? Que a gente vai adquirir ao longo desse tempo. Tá bom, gente? Então eu encerro aqui. Quarta-feira que vem, no mesmo horário, eu tô aqui para responder, falar sobre terapia medicamentosa e responder a caixinha de perguntas de ansiedade por separação. Uma boa noite e até semana que vem. Tchau, tchau.